Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 21 de Lógica de Programação e Algoritmos. Então, o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos comandos de entrada, comandos de saída, fizemos uma breve comparação com o que vimos em algoritmos e com o que aprendemos em linguagem programação C e C++. Vimos também sobre comentários, sobre a sua importância para o nosso código e como ele é realizado dentro do código da linguagem C e C++. Operações e funções pré-definidas nós também já vimos na aula passada, junto com as estruturas condicionais simples e compostas. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através da estrutura case, porque em alguns programas existem comandos mutuamente exclusivos. Isso quer dizer que quando um comando é executado, os outros não poderão ser, certo? Então, quando este for o caso, um comando seletivo é o mais indicado. E como isso é feito em C++? Feito a partir desta sintaxe, certo? Onde o comando switch, variável, avalia o valor de uma variável para decidir qual case vai ser executada. Então, cada case desta está associada a um possível valor da variável. E o comando break, que é esse aqui, ele deve ser utilizado para impedir que sejam executados os comandos definidos nos cases subsequentes. Então, quando o valor da variável não coincidir com aqueles especificados nos cases, será executado então o default, que é este aqui. E nós temos os operadores lógicos, que são o e, ou e o não, que são simbolizados por esses elementos. Eles são usados para conjunção, disjunção e negação. Então, aqui nós temos a tabela verdade de cada operador deste. E podemos perceber que na tabela E, quando um valor for falso, o resultado vai ser falso, certo? Somente será verdadeiro se os dois elementos forem verdadeiros. No caso da tabela do OU, quando um elemento for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Só vai ser falso se os dois elementos forem falsos. No caso da tabela do não, aqui a negação de verdadeiro vai ser falso e a negação de falso vai ser verdadeiro. Então, quando existe mais de uma condição, essas devem estar entre parênteses de acordo com este exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. No caso aqui, vai ter uma verificação através do comando if, em que vai ser avaliado se o elemento vai ser maior do que 5 e menor do que 10. Então, tem que ser verdadeiro para as duas condições para poder entrar neste comando aqui, do cout, que irá mostrar a frase número entre 5 e 10. Agora, iremos falar sobre as estruturas de repetição e iremos iniciar pelo comando for, certo? Então, essa estrutura de repetição é usada quando já sabe a quantidade de vezes que determinado trecho do programa deve ser repetido. E nós vimos essa estrutura em algoritmos. No caso, nós utilizamos o comando para, junto com uma variável de controle que irá iniciar no valor inicial até o valor final, onde será executado um determinado comando. Já na estrutura de C++, vai ser utilizado o comando for, que entre parênteses vai ter a variável de controle i aqui, que vai ser inicializada no valor, que deve ser o valor inicial, vai ter uma condição e um incremento ou decremento desta variável de controle, certo? No caso aqui do exemplo foi a variável i. E, a partir disso, o comando será executado. Então, o formato geral do comando for é composto por 3 partes. A primeira parte atribui um valor inicial à variável i, que tem como função controlar o número necessário de repetições. Já a segunda corresponde à expressão relacional, que, quando assumir um valor falso, determinará o fim da repetição. A terceira é responsável por alterar o valor da variável i. No caso, vai haver um incremento ou decremento, com o objetivo de, em algum momento, fazer com que a condição assuma um valor falso. Então, caso seja necessária a repetição de apenas um comando, o compilador entenderá que a estrutura de repetição terminará quando for encontrado o primeiro ponto e vírgula.
certo? Então, aqui nós temos um exemplo do laço de repetição for, onde a variável a é inicializada com o valor 1, como vocês podem perceber, e vai sendo incrementada em uma unidade, e a cada incremento o comando cout é executado. Cout é este daqui, no caso, irá aparecer o valor desta variável em determinada posição, certo? Então, esse processo vai se repetir até que o valor da variável a se tornar maior do que 20. Porque quando a condição a menor ou igual a 20, se torna falso. Então, caso seja necessária a repetição de mais de um comando, o compilador entenderá que a estrutura de repetição começa quando for encontrado o símbolo da chave, se abrindo, e termina quando essa chave se fechar. Como nós temos aqui no exemplo, certo? E nós temos a estrutura de repetição while, que é uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição assumir um valor falso. Nesse tipo de estrutura, o teste condicional ocorre no início, o que significa que existe a possibilidade da repetição não ser executada quando a condição assumir o valor falso logo na primeira verificação. Então, aqui nós temos um exemplo deste laço de repetição while. Então, tem uma breve comparação aqui de como é que fazíamos no algoritmo. Utilizávamos o comando enquanto, condição, e assim o comando era executado se esta condição fosse verdadeira. Aqui no exemplo de C e C++, nós temos o comando while com a condição, e o comando aqui será executado se essa condição for verdadeira. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, onde utilizamos as chaves para mais de um comando sendo executado, certo? Então, enquanto a condição for verdadeira, os comandos que estão dentro das chaves serão executados. E que comandos serão esses? Comando 1, comando 2 e comando 3. E nós temos também a estrutura de repetição do while, que é uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso, e, neste tipo de estrutura, o teste condicional ocorrerá no fim. Isso significa que a repetição será executada no mínimo uma vez, quando todo o bloco for executado uma vez e, ao final, a condição assumir um valor falso. Então, aqui nós temos uma comparação do que nós vimos em algoritmos e o que vamos aprender agora em C e C++, certo? Antes, a gente utilizava o comando repita, o comando até a condição dele. E no exemplo de C++, é muito parecido. No caso, os comandos são em inglês. Vai ser do, abre chaves, os comandos, while e a condição, certo? Então, aqui, os comandos serão repetidos até que a condição assuma um valor falso. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a estrutura case, operadores lógicos utilizados em C e C++. No caso, for o operador e, ou e do não. Vimos suas tabelas lógicas. Vimos a estrutura de repetição, for, while, do while. Vimos uma breve comparação do que aprendemos hoje em C++ com o que já tínhamos visto em algoritmos em aulas passadas, certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.